O texto que nós vamos expor hoje já foi lido e nós vamos meditar especialmente a partir do versículo 22, mas o contexto é esse, que começa com esse versículo, versículo 14, 2 Timóteo 2, versículo 14, recomenda estas coisas, lembra estas coisas, fala sobre estas coisas que eu já te disse e estas coisas que eu vou agora apresentar, dá testemunho solene, fala com solenidade, fala com seriedade, leva os teus ouvintes, leva os teus irmãos a prestarem atenção àquilo que o Senhor me mandou ensinar. Eu recebi do Senhor e por isso eu vos entreguei, eu te entrego Timóteo. E nós estamos a receber isto do Senhor através de Paulo, foi dirigido a Timóteo. E é assim que começa a nossa passagem, foge. E baseado neste texto, uma ideia que me ocorreu é fugir para a frente, mas fugir para cima, para poder ser útil enquanto eu estou. Eu creio que aqui embaixo eu ainda vou ver a bondade do Senhor, nós vamos ver a bondade do Senhor, nós lemos há pouco o Salmo 27. Nós queremos fugir para a frente, fugir para cima, no fundo, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que nos aproxima de Deus, para podermos ser úteis enquanto estivermos aqui na terra, aqui embaixo, na terra dos viventes. Foge das paixões da mocidade. Frequentemente é bem comum que este versículo seja associado a paixões relacionadas com a sexualidade. E muitas vezes é usado nesse contexto de falar de desejos sexuais. E é um facto que a Escritura ela ensina que nós devemos evitar esse tipo de pecado, e um dos textos mais claros sobre isso está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Fujam da impureza, fugi da impureza, vós. Ou qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, e refere-se a respeito da vida sexual, da pureza sexual, este capítulo, esta parte, diz qualquer pessoa que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Mas esta exortação, esta orientação de Paulo a Timóteo foge das paixões da juventude, da mocidade, das paixões juvenis, não se limita a esta questão do pecado sexual. Há outras paixões, há outros apetites vorazes, há outras inclinações muito fortes, muitas tendências que são despertadas na juventude e que acompanham o ser humano ao longo da vida. São desejos fortes que acompanham as pessoas. Aqui na experiência na Terra, enquanto estamos cá embaixo. Quais são então essas paixões da juventude? Se nós olharmos para os versículos 23 a 25, parece melhor entender esses desejos como a tentação de contender, de discutir, de ser muitas vezes indelicado ou áspero, falta de gentileza. Parece que é esse o contexto das discussões, que os jovens, quando descobrem alguma coisa, quando aprendem alguma coisa, querem mostrar que sabem, querem mostrar que aprenderam e muitas vezes são ásperos, são rudes ao defender convicções, ao defender verdades. Isso torna-se uma paixão, vencer discussões, debates, ganhar, ter a razão. E às vezes eleva-se a voz e com muito entusiasmo, com muita emoção para defender a sua posição. Há um pecado, há uma falta de cuidado com aquele que nós queremos persuadir, ajudar a entender a verdade. As palavras seguintes, no versículo 22, também apontam nessa direção de que não é algo apenas relacionado com sexualidade, pois notamos como Timóteo deveria buscar o amor e a paz. Estar em paz com outras pessoas, ter um bom relacionamento. Jovens líderes têm a tentação de satisfazer a carne de várias maneiras. demonstrando impaciência, arrogância, teimosia, imprudência, aspereza,
indelicadeza. Eu gostei do que eu li num livro. O título é muito bom. Exaltando Jesus em 2 Timóteo. O livro, Exaltando Jesus. E é uma combinação. 3 irmãos juntaram-se para escrever este comentário, este livro sobre 2 Timóteo, não só sobre 2 Timóteo, outros livros do Novo Testamento. E a certa altura, num parágrafo, diz assim: seria fácil para um líder pensar que está a crescer em maturidade se estiver a abster-se de uma tentação específica, mas Paulo não nos permite reduzir a santificação a abster-se de ver pornografia ou de cometer. Vasos para a honra são vasos limpos. Vasos limpos não é semelhante a Cristo. Paulo diz a Timóteo para seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O contraste não poderia ser maior. O verbo fugir é um verbo que dá a ideia que está muito associado àquele que foge, o fugitivo, que está sempre a fugir. Mas o verbo seguir, ele expressa a ideia de correr na direção oposta ou em direção a algo. Uma ideia é fugir, ser um fugitivo, outra coisa é ser atraído e correr com vontade em direção a outra coisa. É ir em direção a algo. Está a fugir, mas está a andar ao mesmo tempo em direção a algo desejado. Esta mesma ideia é usada na primeira carta, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, o amor, a constância, a mansidão. Muita coisa relacionada com o fruto do Espírito. O Espírito foge de algumas coisas, mas persegue outras. Persegue as virtudes de Cristo, o caráter de Jesus, ser como Ele. Nós não devemos apenas dizer não ao pecado, nós devemos também dizer sim a Deus, dizer sim à vontade de Deus, ao plano que Deus tem para os seus. Devemos desviar as nossas mentes do pecado e meditar na pessoa de Cristo e na nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo. Nós precisamos aprender a sentir deleite, como o Salmo 27, há pouco mencionado, nos ensina a sentir deleite, prazer, gosto em estar com o Senhor, a pensar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário. E ao contemplarmos a glória de Cristo, o brilho de Jesus, nós cresceremos em piedade e experimentaremos a sua paz. À medida que nós vamos com Cristo, meditando em quem Jesus é e no que Ele fez, nós vamos crescendo em virtude. Com essas características que estão aqui mencionadas, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Um irmão britânico, eu creio que ele é britânico, pelo menos esta série eu tive contato com ela na Inglaterra, no Reino Unido. Ele disse, o nome dela é Jonathan Griffiths, ele disse, em vez de entrar em conflito com os adversários específicos aqui mencionados, Timóteo deve aproximar-se daqueles que buscam a piedade juntamente com eles. Timóteo deve procurar estar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Isto é bem diferente do apelo à separação absoluta dos versículos anteriores. No versículo 16 nós lemos evita, no versículo 19 diz aparte-se da injustiça. Há um grupo de pessoas, há um ambiente que o crente deve evitar, deve fugir, deve se apartar. E nós vimos quando lemos estes versículos e meditamos neles algumas semanas atrás, que implica realmente não ter um relacionamento próximo de comunhão, de convívio regular com algum tipo de gente, porque algumas pessoas vão trazer esse tipo de impureza para a nossa vida, para a nossa forma de pensar. Então é preciso evitar, é preciso apartar, é preciso dizer não há comunhão, não há amizade. E nós precisamos desse tipo de consciência de que há um grupo de pessoas com as quais nós não devemos ter comunhão. A razão para esta diferença de abordagem é que se trata aqui
de um tipo diferente de adversário, de oponente, de pessoa que está a resistir. Estes são aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Eles realmente querem conhecer Deus. Eles têm um coração de alguém que não sabe muita coisa e está com dúvidas ou está enganado, mas de coração puro estão a invocar o Senhor. Eles têm fé no Senhor. São irmãos em Cristo. Ao contrário de Himeneu e Fileto, que seguiram o caminho de Corá, essa é a história lá de número 16, e esta linguagem que Paulo usa aqui neste parágrafo, nesta parte da carta, faz-nos lembrar dessa história lá de Corá, Datã e Abirão, dessa rebeldia contra a liderança espiritual de Moisés e de Arão. Mas este grupo aqui não é igual ao de Corã, que estavam a desafiar arrogantemente os líderes designados por Deus, estavam-se a afastar teimosamente da verdade. Estes oponentes, estes adversários, estes que se opõem a Timóteo e a Paulo, são verdadeiros crentes que anseiam por conhecer e servir ao Senhor, mas eles estão obviamente desorientados, eles estão perdidos. De alguma forma, eles não abandonaram a verdade, mas eles estão confusos. E com tais oponentes, com tais pessoas, Timóteo não deve discutir, mesmo que se sinta fortemente tentado a discutir, a humilhá-los com argumentos. Paulo diz, vai com calma. Timóteo, vai devagar. Tu desejas ser útil ao Mestre? Timóteo, crente no século XXI, agora aqui nesta geração, pela graça de Cristo e através do seu poder, tu deves buscar uma santidade prática na forma de conversar, de defender a verdade, de apresentar argumentos. Foge das paixões juvenis. Procura uma forma santa, pura, de apresentar argumentos, de confrontar irmãos que tu vês que estão perdidos, que estão confusos, mas ser santo, ser puro na forma de confrontar essas pessoas, que tu acreditas que elas invocam o Senhor com um coração puro. Ser santo na forma de as confrontar. Se queres ser útil ao Mestre, foge para a frente e para cima para seres útil enquanto estiveres cá em baixo. Foge dessas paixões que te perseguem desde a juventude por causa da tua cultura, a forma como tu foste educado, o tipo de pais ou avós ou tios que tu tens, irmãos de sangue. Foge desse tipo de ambiente, mas olha para Jesus, imita aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que é manso, aquilo que é gentil, que é de boa fama, aquilo que é virtuoso. Segue a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ser justo, procura ser reto. Robert Murray McCheyne, um pastor jovem e morreu bem novo, ele disse a algum colega que se estava a preparar para o ministério, eu sei que tu te vais dedicar às línguas. Ele dá um exemplo de uma língua que era a língua da teologia na altura, o alemão. Mas não te esqueças da cultura do homem interior. Eu refiro-me ao coração. Com que diligência o oficial da cavalaria mantém o seu sabre limpo e afiado. Cada mancha é removida com o maior cuidado. Esta ilustração, ele diz assim, não são os grandes talentos que Deus abençoa tanto quanto a semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma arma terrível na mão de Deus. Essa espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito, discernir propósitos e pensamentos. Tu podes ser alguém que Deus vai usar, falando a palavra dele, um instrumento puro, limpo, para Deus usar na vida de outros. Se negligenciarmos a prioridade de sermos um vaso limpo, nós perderemos o privilégio de sermos usados por Deus. Ainda assim, muitos não levam a sério este chamado para dizer, Deus, eu quero ser mais puro, mais limpo, mais santo. Alguns não estão a levar a sério. E
Eu li o testemunho de um pastor, também relativamente jovem, lá dos Estados Unidos, a dizer, ele diz assim: eu tenho visto amigos de ministério, colegas de turma, pessoas que eu conheço nessas andanças ministeriais, eu tenho visto amigos caírem todos os anos por causa de falhas morais, principalmente de pecados sexuais. Eram homens talentosos, eram teologicamente brilhantes, podiam ensinar teologia sistemática, analisar palavras gregas, definir com argúcia o que é contextualização, preparar filosofias de ministério para igrejas com múltiplos locais, pregar ótimos sermões. No entanto, eles falharam em cuidar do homem interior, de se purificar, de andar em santidade. Lembra-te, a condição para a utilidade não é a habilidade, mas a santidade. Lembra-te disto, Timóteo. Não é a tua habilidade, não é a tua argúcia no debate, não é essa inteligência a ir buscar filosofias e argumentos lógicos. Lembra-te, Timóteo, queres ser útil? Santifica-te, purifica-te. Canta com o teu povo, mais puro quero ser. Spurgeon, um grande pregador, começou bem jovem também a pregar, e um homem realmente muito capaz, um homem muito habilidoso, com os dons que Deus lhe deu, mas ele entendeu o que Paulo quis dizer e o que a Bíblia quer dizer, o que Deus quer que saibamos. Ele disse assim, que um homem se torne realmente santo, mesmo que tenha a mais tênue habilidade, e ele será um instrumento mais útil na mão de Deus do que o homem de gigantescas realizações que não é obediente à vontade divina, ou limpo e puro à vista do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele pode ser muito habilidoso, ele pode saber usar muito bem as palavras, fazer muita coisa bem, mas se ele não buscar ser obediente a Deus, ser puro diante de Deus, ele não vai fazer muito por Deus e pela causa de Deus, ele não vai ser chamado um vaso para a honra. Irmão, irmã, estás a fugir do pecado? Estás a seguir Cristo, a buscar Cristo? Este texto confronta-nos com essa questão. Tu queres ser útil, mas estás a fugir do pecado, das paixões juvenis, aqueles desejos que surgem na juventude e que temem a nos acompanhar na vida adulta. Mas estás a seguir Cristo, estás a purificar-te da tua apatia, da tua preguiça, estás a purificar-te da tua indolência, da tua arrogância, da tua desobediência, para realmente fazer a vontade do Senhor. O versículo 23 diz: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. No versículo 14 tem esta ideia, é preciso evitar contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. É a mesma ideia aqui repetida, questões insensatas e absurdas. Contendas de palavras são realidades muito próximas. Mas esta palavra é muito forte, esta ideia de subversão. Desta palavra grega vem a nossa palavra portuguesa catástrofe, ou algo catastrófico. Quando alguém dá esta atenção, vamos dizer, generosa ou até exagerada a contendas de palavras, estas discussões insensatas que para nada aproveitam, está a trazer catástrofe à sua vida, está a trazer problemas, ruína, destruição à sua própria vida. Pessoas que perdem tempo com esse tipo de realidade, de objeção, de preocupado com palavras e com ter razão, ter sempre razão, com discursos filosóficos, está a trazer ruína à sua vida. É isto que a palavra de Deus está a dizer. Subversão dos ouvintes. Pessoas que ouvem estas coisas, pessoas que querem apenas conversar, debater,
acerca de mentiras e de falsas doutrinas, o abandono da fidelidade bíblica, o abandono da convicção bíblica, o abandono da sã doutrina, o abandono da clareza, o abandono da autoridade da palavra de Deus, do povo de Deus. Se alguém abandona e se está a seguir esse tipo de tradição, de tendência, de moda, está a trazer destruição, catástrofe à sua vida. Um irmão que serviu a igreja, já partiu recentemente, mas serviu a igreja com muita fidelidade, escreveu muito, pregou muito, e há muito material dele escrito. Ele disse acerca desta passagem: o diálogo que a igreja mantém com o mundo é sempre catastrófico, porque é conduzido pelos caixotes do lixo. Esta foi a imagem que ele trouxe, desses vasos para desonra. Porque numa casa há utensílios, há vasos para honra, onde se serve a comida, e há vasos, utensílios para colocar aquilo que é desperdício, aquilo que não se quer. E ele usou essa expressão, caixotes do lixo. E quem não é um vaso para honra, e quem não se purifica, essa imagem bíblica é um caixote para o lixo, um caixote do lixo. O diálogo que a igreja mantém com o mundo é sempre catastrófico porque ele é conduzido pelos caixotes do lixo. Talvez uma analogia adequada pudesse ir mais longe e incluir o facto de que este diálogo com os caixotes do lixo permitiu que o escoamento do esgoto de ideias do mundo poluísse o fluxo da verdade. É por isso que há igrejas que defendem a evolução. Igrejas que defendem o aborto, o homossexualismo e o casamento homossexual, o sexo pré-matrimonial, o divórcio, líderes ímpios, o orgulho e a autoestima, a teologia corrupta sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, sobre as Escrituras e sobre o Evangelho. Há igrejas assim, a defender esta pauta, estas pautas, estas ideias. São caixotes do lixo. E nós não gostamos de ver caixotes do lixo. E ontem, com a graça, nós temos caixotes do lixo na entrada da nossa casa. Temos que encontrar ali uma solução. Não achamos bonito, é prático, é pertinho, abre-se a porta, põe-se logo ali o lixo. Mas incomoda-nos, tem-nos incomodado. Nós queremos dar um jeito nesse aspecto, porque não é bom ver, chegar a casa ver caixotes do lixo. Não é bom ver numa igreja pessoas defenderem este tipo de ideia. Casamento homossexual, divórcio, líderes corruptos que não defendem assim. Não é bonito ver numa igreja estas ideias a entrarem, a se tornarem normais numa igreja. Mulheres pastoras. Não é bonito. Não é bonito. Isto é o mundo a dar as suas regras, o mundo a trazer a sua cultura, a sua identidade e a querer que a igreja assuma essa identidade de ser um vaso para a desonra, um caixote do lixo. Mas não é isso que Deus ensina. Nós temos que defender a verdade e viver o padrão bíblico. É claro que os pastores mestres não devem evitar todas as questões controversas. Não é possível escapar de todo o tipo de controvérsia se nós estivermos a ensinar a Bíblia, pois tudo o que um crente fiel apresenta, o que um pastor mestre ensina, é por sua natureza controverso. É claro que às vezes nós vamos ter que nos pronunciar sobre estes assuntos. São trazidos pelos caixotes do lixo e nós vamos ter que nos pronunciar. Há passagens bíblicas que vão mencionar alguns desses desvios da boa e da sã doutrina. Nós vamos ter que conversar algumas vezes e responder a algumas perguntas de algumas pessoas que estão perdidas. Elas estão confusas. Elas não conhecem plenamente a verdade e nós vamos precisar ajudar e ter algumas conversas. Até vai soar a debate, defender uma perspectiva, defender outra. Não significa que os crentes nunca podem debater e não devem nunca debater. Há momentos em que isso é necessário. Mas essas questões insensatas e absurdas referem-se a coisas que não merecem tempo nem energia. Argumentos sem sentido apenas geram divisão e briga.
Os mestres fiéis devem se dedicar a expor as Escrituras Sagradas, a grande revelação, não a debater as especulações humanas, as fracas filosofias. A nossa prioridade deve ser conhecer a Bíblia e pregar a Bíblia, dizer o que a Bíblia diz, repetir o que Deus quer que nós digamos. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, versículo 24, e sim deve estar andando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. O servo do Senhor deve ser gentil, é o que nós aprendemos aqui na segunda carta, nesta parte, mas também na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, diz que o servo do Senhor, o ministro, o pastor, o líder da igreja deve ser cordato, inimigo de contendas. O mestre fiel não deve ser irascível ou violento. Tito capítulo 1, versículo 7, não arrogante, não irascível, nem violento, é o que nós lemos nas qualificações para aquele que deve ser um exemplo de crente, o líder na igreja. Mas voltando àquela ideia e àqueles irmãos que escreveram o livro Exaltando Jesus, tem uma parte bem curiosa e muito honesta. O caminho fácil, eles dizem, o caminho fácil, o caminho da carne seria descarregar as frustrações nas pessoas com palavras precipitadas ou com um sopapo bem dado. É literalmente o que eles escrevem. Um sopapo, não sei se conhecem a expressão, mas em inglês é uma direita bem dada. É um soco. E eu sei que os irmãos, como eu, às vezes têm vontade de fazer coisas assim. Dar um sopapo bem dado. Mas nós somos servos do Senhor. O servo do Senhor deve seguir a Cristo, que pelo Espírito produz o fruto da mansidão. Paulo disse aos Tessalonicenses que nos tornamos carinhosos entre vós, com a lama que acaricia os próprios filhos. Que imagem bonita! Como é que nós ensinamos? Como é que nós instruímos? É como uma ama que cuida, que amamenta, que acaricia os seus filhos. Essa é a imagem bíblica de alguém que realmente ama e que busca a paz, que quer instruir. Essa é uma imagem que a igreja bíblica. Alguém que corrige, alguém que quer o bem do outro, alguém que cuida. Contudo, nós não podemos deixar de prestar atenção ao que Paulo diz, o que vem logo a seguir. Ele não diz a Timóteo para recuar, para não defender a verdade. Isso seria inconsistente. Já foi dito nesta carta, ele tem que ser um soldado, ele tem que defender, ele tem que lutar, ele tem que ser um atleta que se domina, ele tem que ser alguém disposto a batalhar, a morrer pela fé, pelo Evangelho. O servo do Senhor é encarregado de instruir e disciplinar os oponentes, aqueles que se opõem. Esta palavra é uma palavra de correção, de enfrentar, de confrontar. Versículo 25. Mansidão não significa timidez nem covardia. Uma pessoa mansa não é uma pessoa covarde que se furta ao confronto. Não é uma pessoa tímida que fica quietinha no seu canto, que não quer fazer ouvir a sua voz ou não quer defender a palavra de Deus. Uma pessoa mansa não é necessariamente uma pessoa covarde ou tímida. Não é. Embora às vezes possa parecer, mas não é isso. Mansidão é poder, é força, é potência sob controlo, debaixo de controle. É ter a força do argumento, da verdade, da autoridade bíblica, mas controlar as palavras que vai dizer, o tom de voz, o momento em que vai dizer. Mansidão é poder sob controlo. Timóteo foi chamado para corrigir os que se opunham, os seus oponentes, os seus adversários. Mas foi chamado, orientado a fazê-lo com mansidão. O objetivo de tal atitude e de tal abordagem é
a salvação dos que se opõem, a libertação plena, completa daqueles que se opõem. Paulo expressa o coração de um verdadeiro evangelista com esta frase no versículo 25, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Eles até são salvos eternamente, mas agora eles estão enredados, eles estão perdidos aqui numa mentira. Eles estão enlaçados em algo que os está a fazer parecer confusos, perdidos. Paulo diz a Timóteo que o servo do Senhor não está à procura de ganhar debates ou discussões, mas sim ganhar almas para Cristo. Pastores, professores, discipuladores fiéis desejam ver as pessoas se afastarem do pecado e se voltarem para Cristo. E isso é o verdadeiro arrependimento. A abandonarem as suas falsas doutrinas e a seguirem a verdade do Evangelho, a conhecerem plenamente a verdade. Porque o verdadeiro inimigo não é o falso mestre, mas é o diabo que captura o falso mestre. Ou que captura o pensamento, o raciocínio de um irmão nosso. E Paulo queria que Timóteo compartilhasse do seu desejo, o desejo que Paulo tinha de ver esses adversários retornarem à sensatez. A nova versão transformadora traduz essa frase, essa expressão sensatez como perfeito juízo. Escaparem das armadilhas, dos laços do diabo. Perfeito juízo é alguém que está lúcido, alguém que está com clareza de visão e de raciocínio. Versículo 26, esse retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Esta ideia de sobriedade, retornar à sensatez, é ficar sóbrio outra vez. Satanás, ele como que embriaga as pessoas com as suas mentiras. As pessoas ficam como que atordoadas, embriagadas com os esquemas satânicos, diabólicos, super inteligentes, muito capazes, parecem coisas bonitas e boas e vai cativando a mente de pessoas que querem conhecer a verdade, que querem invocar o Senhor e muitos se deixam seduzir por essas mentiras do diabo. Isto é muito possível até entre nós. Eu reconheço essa luta que eu tenho ao ouvir alguns pastores e pregadores e filósofos e pessoas que dissertam de forma tão bonita, têm um discurso tão atraente e como eu já segui algumas pessoas assim. Satanás embriaga as pessoas com as suas mentiras e a tarefa, o trabalho, a responsabilidade do servo do Senhor é ajudar essa pessoa a voltar à sobriedade, de resgatar essas pessoas à verdade para andar na luz de Cristo. Isto é guerra espiritual. Aqueles que se opõem ao Evangelho estão sob o domínio do maligno, precisam conhecer a verdade. A esperança deles está no testemunho gentil do Evangelho, do servo do Senhor da graça. É Deus que pode conceder o arrependimento quando o verdadeiro Evangelho é pregado. Com amor, com gentileza, com mansidão, com convicção, sim, com coragem, com ousadia. Mas é assim que o Senhor abre os olhos das pessoas quando o Evangelho é pregado. E por pessoas que cuidam como uma ama cuida dos seus filhos. Sempre li este versículo como uma passagem paralela a 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6, em que está aqui Paulo a descrever os incrédulos. Porque Satanás tem esse poder, essa capacidade, essa habilidade de cegar o entendimento, de cegar os olhos espirituais de uma pessoa. E realmente eu sempre vi esta passagem, 2 Timóteo 2, como paralela com essa passagem em 2 Coríntios capítulo 4, que está a descrever homens, pessoas incrédulas, perdidas, e por isso não viam Cristo, não viam a luz de Cristo.
Mas eu li recentemente, ao estudar esta passagem, que esta última frase do versículo 26 de 2 Timóteo 2 pode ser interpretada de mais do que uma maneira. O sentido, mesmo em português, mas em grego, das palavras, a ordem das palavras permite-nos interpretar esta ideia de formas diferentes. E uma das possibilidades, eles são libertados da armadilha do diabo que os levou cativos para fazer a sua vontade, a vontade do diabo. Eles são levados cativos pelo servo de Deus para fazer a vontade de Deus. Aqui sua vontade é a vontade de Deus. E são libertados da armadilha do diabo que os levou cativos, mas para poderem fazer a vontade de Deus. E à luz de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, nós sabemos, e se puderem abrir a vossa Bíblia lá, que a nossa guerra, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isto deu uma ideia, essa consciência de que esta expressão de estar cativo, de sermos cativos, é de Cristo, é cativo de Deus, é estarmos presos a Deus. Não alguém que é crente e que está preso a um pecado da juventude, a uma iniquidade, uma transgressão que aprendeu na sua mocidade. Mas esta ideia de estar preso, como Lutero disse, a minha consciência está presa a Deus, ao Evangelho. É esta ideia de estar cativo a Cristo, porque um crente, ele pode estar seduzido, ele pode estar embriagado, ele pode estar confuso, mas ele é de Cristo. E ninguém pode prendê-lo, escravizá-lo. Não há nenhum pecado que possa, seja ele da juventude e da idade adulta, não há nenhum pecado que nos possa escravizar, porque em Cristo nós somos livres, verdadeiramente livres. Quando conhecemos a verdade, quando estamos em Cristo, nós somos livres. Então, esta ideia de ser cativo pode ser realmente não um reflexo, um texto paralelo de 2 Coríntios 4, mas de 2 Coríntios 10. Ter uma consciência cativa à palavra do Senhor. Sermos cativos de Deus, cativos de Cristo. Faz muito mais sentido com tudo o que nós lemos no Novo Testamento. Um crente, um verdadeiro crente, pode ter dúvidas, um crente pode ter inseguranças, pode se sentir atraído pelas ideias dos caixotes do lixo, do mundo, das filosofias humanistas. Mas não é escravo, não está cativo do diabo. Se é crente, está livre em Cristo. Precisa conhecer a verdade plenamente a verdade, para poder viver essa liberdade. E conhecereis a verdade, disse o Senhor Jesus. E a verdade vos libertará. É conhecer Cristo, e quem conhece Cristo está livre. Por isso, pastores, professores ou discipuladores fiéis, como obreiros que não têm do que se envergonhar, devem ser presentes no estudo da Bíblia e precisos no ensino teológico, no ensino doutrinário. Temos que crescer nessa precisão de palavras. Palavras que nos foram dadas por Deus na Bíblia, palavras que nós podemos traduzir, palavras da Bíblia, com esse rigor, com esse cuidado, para transmitir o que Deus quer que nós saibamos. Os pastores, professores, discipuladores fiéis devem trabalhar arduamente para manter os ouvintes no caminho certo. Servos fiéis, como vasos para honra, devem manter a pureza tanto na vida quanto na doutrina, se quiserem ser usados pelo Mestre, pelo Supremo Pastor. Devem fugir das paixões da juventude e seguir a Jesus Cristo. Pastores, professores ou discipuladores fiéis, como servos do Senhor, devem evitar controvérsias tolas. Devem falar a verdade gentilmente aos seus oponentes, orando para que Deus lhes conceda o verdadeiro arrependimento. É isso que alguém fiel a Deus deve desejar.
ter essa compaixão. Deus, este indivíduo, este meu irmão, esta minha irmã, ele está confuso. Ele está atordoado. Ele está tonto. Ajuda-me com mansidão, com paciência, a instruí-lo, a usar a tua palavra com fidelidade, a explicar essas ideias da sã doutrina, do Evangelho, com clareza, para ele poder realmente encontrar essa sobriedade, esse equilíbrio. Paulo nutre a esperança de que os adeptos da falsa doutrina se convertam do seu hábito de dar maior importância a coisas insignificantes e reconheçam e confessem a grande e maravilhosa verdade revelada no Evangelho e centrada em Cristo. Paulo deseja que as pessoas queiram conhecer o verdadeiro Evangelho, que queiram concentrar-se naquilo que importa, naquilo que é mais importante e que a igreja deve celebrar, deve pregar, é o Evangelho, a história de Jesus, o que Jesus fez por nós e a forma como Deus nos salva. Agora, este desafio de nós termos contacto com pessoas que invocam o Senhor com o coração puro, elas querem, elas são crentes, mas elas têm ideias confusas, elas ouviram os filósofos do mundo, ouvem os pregadores que não são fiéis, elas cantam muita música que traz muita confusão à sua alma. Isto faz-nos perguntar como Paulo perguntou, quem é, pois, suficiente para estas coisas? Qual de nós se sente realmente capacitado para lidar com esse desafio de confrontar, de saber disciplinar, de ensinar pessoas que estão enganadas, que estão perdidas, pessoas que acham, ou que realmente são crentes, que acham que estão certas, mas que estão tão confusas. Quem se acha realmente capaz para estas coisas? Quem é suficiente para isto? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nesta carta, Paulo usa esta mesma ideia, mais à frente no capítulo 3, versículo 5, a nossa suficiência. Lembra-te, irmão, lembremos-nos, a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nenhum de nós é suficiente. Nenhum de nós é capaz de argumentar, de persuadir, de convencer. É Deus que faz isso. A nossa suficiência vem de Deus. Nós temos que ter essa consciência, precisamos estar cativos a Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, e para isso nós precisamos nos purificar. Nós precisamos ser vasos para a honra, que se purificam, que são limpos, que são lavados, para podermos ser instrumentos nas mãos de Deus. Embora nós reconheçamos que falhamos em tantas destas tarefas de conhecer a doutrina, de estudar, de meditar, de lembrar das passagens, tantas vezes nós falhamos, mas nós ficamos animados e devemos nos animar uns aos outros com o facto de que há alguém que cumpriu todas estas tarefas, que enfrentou este desafio e nele e por meio dele nós superamos fielmente esse desafio de sermos instrumentos nas mãos de Deus, sermos vasos para a honra. É em Cristo, é submissos a Jesus, é com fé nele, é submetendo-nos a Jesus que nós podemos ser esse tipo de pessoa e de servo útil nas mãos do Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. Vem dessa identificação com Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o obreiro por excelência, que não tem de que se envergonhar, que ensinou perfeitamente a palavra de Deus. Ele ensinava com autoridade e não como os escribas, guiando-nos no caminho da vida eterna. Ele podia apresentar-se diante do Pai sem qualquer vergonha, porque cumpriu perfeitamente a vontade do seu Pai celeste. Por isso Ele é esse obreiro. É Ele que faz a obra. É Jesus o obreiro por excelência. Jesus foi o utensílio para a honra, esse vaso precioso para a honra, puro e limpo.
Ele foi escolhido para a ocasião especial de resgatar pecadores por causa do seu cumprimento perfeito dos justos requisitos de Deus e por causa da sua morte substitutiva pelos pecadores. Nós podemos ser feitos justos nele e receber o poder para viver aqui mostrando o seu caráter. Não viver cativos de nenhum pecado, de nenhum raciocínio falacioso, de nenhum argumento que vem do inferno, que vem da lata do lixo ou do caixote do lixo. Em Cristo nós podemos ser esse utensílio para a honra. Puro. Jesus foi o servo do Senhor por excelência. Ele disse que era manso e humilde do coração e que nós podemos encontrar descanso se formos a Ele, se invocarmos o seu nome com um coração puro. Senhor, ajuda-me. Senhor, limpa-me. Senhor, lava-me. Salva-me dos meus pecados. Ele é retratado como manso e majestoso nos grandes cânticos do servo de Isaías, lá em Isaías 40, 41, 42. O servo sofredor que suportou a flagelação de homens maus, de pecadores. Ele foi para a cruz como uma ovelha levada ao matadouro, Isaías 53. O servo do Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus Cristo, o servo do Senhor, não é apenas um modelo para todos os pastores, professores e discipuladores fiéis, mas também a pessoa que nos dá o poder para cumprir a nossa missão de praticar e ensinar a palavra dele, a palavra de Deus. É Ele que nos capacita. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor, vem de Deus, vem do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. É por isso que nós fugimos. Nós fugimos para a frente. Nós fugimos para cima, porque nós queremos ser úteis enquanto estivermos cá em baixo.